mais um episódio da Coluna do Nenê, áudio e vídeo. Hoje com convidados especiais, muito especiais. Tenho aqui 4 amigos, sendo que desses 4, uma grande amiga. Eu diria um amor da minha vida. Querido. Uma menina maravilhosa, uma profissional espetacular. Eu estou falando de critério, resultado e opinião pública. Eu tenho por norma não identificar os meus convidados por mim. Tá? Dizer, esse é o fulano de tal, nasceu em formado, não. Cada um de vocês se apresenta e aí a gente começa um bate-papo, porque eu estou falando com 4 grandes profissionais. Então vamos começar pela minha querida amiga Soraya Hanna. Estou aqui, né, Nenê? Sou lá de São Vicente do Sul, lá no interior, perto de Santa Maria. E tive, da minha vida, assim, contado muitas passagens com um amigo aí, trabalhando em muitos governos, né? 4 governos diferentes, aprendendo muito todo dia. Mas nenhuma experiência tem sido tão rica e tão realizadora como ter escolhido ter os sócios que eu tenho. Kleber, o Tomás, o Rafael, uma experiência diária de construção e com um time maravilhoso lá da Critério. Agora 12 anos, né? Estou há 10 com essa turma e sempre agradeço a Deus pela dádiva do convite que eles me fizeram, por terem me aceitado entrar no trio e para formar não somos esse bobo quarteto, nem nada, né? esse quarteto. Então é isso um pouco. Acho que a conversa a gente vai falando mais um pouco, mas tenho passagens aí por governos e a minha experiência na Critério tem sido muito de gestão. Aprendi muito a fazer gestão junto. E trabalhar aí, não só assessoria de imprensa, que a gente, né, teve essa caminhada, mas gestão de crise, reputação, imagem, um pouco essa a nossa história. Muito bem, Kleber, bem-vindo de casca para o mundo. Eu me formei em Direito primeiro, depois jornalismo. Estou nessa vida de empreendedor desde 2005, na verdade. Abri minha primeira empresa em 2005 com o Percival Pugina, uma empresa de escrever, que no fundo está ali um pouco o DNA da própria Critério, chamada Texto e Contexto. Depois me associei com a secretária Tânia Moreira, numa produtora de TV, onde conheci o Rafael e o Tomás. Eram meus estagiários, depois viraram repórteres, depois viraram sócios. Agora, se bobear, vão me tirar fora do negócio. É natural, né? Nas lidas da vida e de governos também, onde também tive passagens, conheci essa craque Soraya Hanna, né? Que em seguida se associou conosco, né? Porque nós não somos bobo nem nada, né? E que deu uma outra dimensão. Então, depois foi a Texto e Contexto, a Ver Conteúdo Multimídia, e aí inauguramos a Critério, né? Com essa nossa sociedade já, então, há 12 anos. Eu me formei primeiro em Direito, na Unicinos, depois em Jornalismo, aqui na PUC. Estou em Porto Alegre desde 95, já fazem mais porto-alegrense do que casquense já, hoje em dia. E também, como disse a Soraya, muito grato à vida e a Deus pela oportunidade também de estar ombreando uma jornada da vida, né? A gente passa mais tempo juntos do que com a nossa própria família. Então, obrigado também pelo teu convite, querido amigo. Bom, eu sou o Tomás Adam, para completar aqui o quarteto do interior, né? Todos vieram do interior, eu também vim do interior, vim de Gramado. E sou o sócio mais... Você é mais sofisticado. Outro nível. De idade eu sou o sócio mais jovem, mas acho que tem comportamento, às vezes me dizem que eu sou mais velho. Mais rabugento. Sou formado pela PUC também, em jornalismo, e tive a alegria de ter sido colega do Kleber, e ele me convidou aí junto com o Rafael para iniciar essa trajetória. Não, tu não foi colega, disse que tu foi estagiário. Mas colega... Foi colega de aula. Colega de aula. Colega de aula na PUC. Eu prospectei direto lá na fonte, que eu fiz jornalismo tiozão já, né? Porque foi minha segunda faculdade. Conheci esses gurizinhos lá. 17, Captei anos, direto. Eu tinha 29, 30, assim. Eu tava enfim, seguimos aí nessa trajetória que agora completa 12 anos.
Obrigado, Nenê, pelo convite. Também não sou de Porto Alegre, sou paulista de nascimento, de São Bernardo do Campo. Diz direitinho como é de lá. São Bernardo. Me segura um pouquinho, né? Mas gaúcho por adoção, casado com uma gaúcha, tenho 2 gauchinhas também. E pretendo por aqui... Quer dizer que tu é da seguir. terra dos sindicatos? Exato, exatamente. Não... Bom, tudo isso a gente pode tratar depois, mas sim, sou da terra dos sindicatos. E tenho muita alegria, assim, de estar ao lado dessas 3 grandes figuras humanas aqui, que me dá muita fé e esperança até na humanidade, assim, de ter encontrado 3 pessoas tão boas, tão justas, para quem eu assinaria a procuração de amplos poderes com muita tranquilidade. Pô, bonito. Eu sou jornalista por formação também, da PUC. Eu tive uma passagem na China, morei em Pequim 1 ano, onde eu estudei e trabalhei. Voltei, como contou o Kleber, agora na perspectiva do estagiário, né? Ele era o aluno mais velho da turma, eu era o mais novo, mas a gente muito interessado era a aula do Jacques Weinberg, um grande mestre, né? Ficamos amigos ali, eu e o Rafael. Meu professor também. Foi teu também, né, Soraya? E o Rolfield também foi uma identidade. Nós todos da tive FAMEX. muitas discussões com o Jacques, né? sobre judaísmo, sobre Israel, sobre Palestina. Bah, só imagina. terríveis. Foi meu orientador depois. Eu gosto dele. Foi um grande professor e o Kleber nos fez um convite, na época eu e o Tomás. Acho que o Tomás nem lembra, mas a gente concorreu a mesma vaga no BRDE. Verdade, eu lembro. E nem eu nem o Tomás a gente passou. E aí depois o Kleber abriu empresa, a gente começou a trabalhar com ele na produtora, junto com a Tânia, né? Teve ali acho que foram 2 anos de empresa. E aí o Critério foi um spin-off, assim, da Ver. E aí surgiu o Critério em 2011, muito focado em geração de conteúdo. Em 2013, a gente falava assim, a gente não quer abrir a sociedade para ninguém na época, mas tem uma pessoa no mercado que a gente olha com muito carinho, muita atenção, que a gente toparia de olho fechado. E era a Soraya. E ela ia fazer um ano sabático, que virou uma semana sabática. E logo estava conosco e aqui estamos aqui, celebrando a vida esses 12 anos. Então, apresentado um dos nossos 4 convidados, eu vou partir de uma frase que tem na apresentação de vocês. Quem você diz que é? Quem você realmente é? Quem as pessoas acham que você é? Este é o foco principal, ou diria, a imagem que vocês querem transferir para os clientes de vocês? Vou deixar o fundador começar. Acho que esse é o grande desafio da reputação, acho, né, Nenê? Fazer com que essas 3 respostas sejam as mais próximas uma da outra possível, né? Entre quem você realmente é, quem você diz que é e quem as pessoas acham que você é. Essa é muito nossa jornada de atender os clientes na gestão de imagem e reputação, criar uma sintonia nessa perspectiva. E a gente vê, às vezes, muita defasagem na comunicação, por exemplo, em quem você diz que é, às vezes em quem você acha que é. As pessoas e marcas, né, dificuldade de encontrar suas identidades. Eu digo que ali, às vezes, a gente faz um trabalho de psiquiatria comunicacional, antes de comunicar, identificar a tua identidade, a tua essência, as tuas verdades, para depois sair comunicando, né? Às vezes falta para algumas marcas, líderes de expressão, instituições, esse passo atrás para afirmar bem a identidade, bem pé no chão. Em comunicação política a gente faz muito isso também, mas na corporativa, quem tu realmente é, entendeu? As coisas que tu acredita, as coisas que tu rejeita. A partir disso, na terra firme, tu passa a comunicar com muito mais segurança, com muito mais verdade, com muito mais essência. Então, e é também um desafio nosso o tempo inteiro, né? E a gente tá errando e acertando o tempo inteiro, mas é o que a gente busca sempre. E eu acho assim, até para trazer para a atualidade, né? Eu gosto sempre de exemplificar. Agora a gente está passando aí esse momento difícil no Rio Grande do Sul, com a questão das enchentes e tudo mais, né? Nós fizemos um grande levante na Critério, olhando cliente por cliente, conversando com cada um. Como é que a gente pode somar esforços para amenizar essa dor e fazer algo relevante? Mas antes de estar contando a história, fazendo a história. Antes de contar, fazer a história. Para nós, isso tem muito. Como? Quem entende melhor isso? O cliente público e o cliente privado? Olha, a gente está passando uma transformação. Eu diria que os clientes privados muitas vezes tinham uma dificuldade de entender os tempos
do público, né? E isso está mudando, eles estão entendendo, e o público também está entendendo mais a iniciativa privada. Está havendo, sim, Acho que uma o Rio Grande do busca. Sul evoluiu muito. O Rio Grande do nisso, Sul né? evoluiu muito. Porto Alegre. O Rio Grande do Sul ainda carece, para fazer aqui apontar uma questão, carece ainda muito de uma cultura de comunicação. Nós avançamos, mas estamos ainda abaixo do que seria o ideal. A cultura de comunicação não é uma cultura de comunicação no sentido de propagandear uma coisa boa, o release, a publicidade, isso. Muito mais do que isso. Mais do que isso, a importância da questão da imagem, da reputação e da conexão. O SG que se soma à comunicação, entendeu? Mas como uma verdade, como uma construção e como um poder transformador, sabe? Então, isso ainda a gente precisa caminhar mais, a gente precisa fortalecer cada vez mais para entender e fazer o que a gente pode transformar a sociedade. Não é só uma campanha, mas para além da campanha. Ah, mas isso eu vou tirar uma foto? Não, antes da foto, meu querido. Vamos entender o que a gente pode ser. Qual é o teu core business também? Adianta eu só ajudar, mandar colchão, mandar isso, mandar aquilo? Não, qual é o meu core business? Meu core business é saúde? Como é que eu posso fazer alguma coisa na saúde que faça relevância lá naquele lugar? O que eu sinto nessa diferença, muito mais, é que no poder público, eu acho que existe uma grande mentira. Ninguém tem caneta. Porque o policiamento é muito forte. Tu tem Ministério Público, tu tem PGE, tu tem não sei o que e tal. Na empresa privada, tu tem uma auditoria, tu tem uma auditoria e terminou, ou uma decisão soberana do presidente de fato, né? Então, eu vejo o seguinte, por exemplo, neste momento que tu foca muito bem que nós estamos numa crise com essas enchentes, que é uma coisa muito devastadora, eu quero dar um auxílio moradia, eu como político, de R$200 por um cara que... Não posso, porque o teto é 100. E aí não tem caneta, não tem... É complicado. Tu tem toda a razão, mas tem um problema também que é anterior a esse. Além disso, que existe todas essas questões de receios, enfim, como é que faz, né? Todo mundo se sente policiado, mas a gente vive no setor público e no setor privado uma carência muito grande de líderes, liderança. Olha, vou te dizer, líder. Há quanto tempo não se formam novos líderes? Vocês que estão envolvidos. E é no setor privado também isso. Muito. No setor privado, eu até tenho dito para muitas... Eu até acho principalmente. Eu estou fazendo uma grande discussão entre a relação agência de propaganda e diretores de marketing das empresas. De que a posição do diretor de marketing hoje é uma briga muito grande com a agência de propaganda, né? Como está se perdendo, como as agências conseguiram fazer isso em função de uma série de problemas, que eles perderam o talento, perderam a ideia, perderam a criatividade, que é o que vocês estão tentando colocar, de que sem isso não há condições de que a marca possa ter sucesso, né? Esse diretor de marketing está brigando para ver quem é o dono da coisa. E o CEO está olhando, o presidente está olhando. E isso está criando um problema hoje na comunicação no Rio Grande do Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, muito forte. Muito forte. A relação hoje, antes nós tínhamos, o mercado chamava de pirâmide, cliente, agência, veículo. Hoje a relação está tirando o meio da pirâmide e está fazendo o cliente falar com o veículo diretamente. Direto. Né? Vocês têm esse sucesso porque os veículos respeitam vocês, pelas atitudes que vocês tomam. Vocês percebem que existem essas dificuldades
que o cliente não tá satisfeito com as coisas que estão acontecendo? Nesses 12 anos, né, os guris podem relatar isso, foi o que a gente mais ouviu, é a reclamação de clientes de todos os portes sobre essa dificuldade de serem entendidos. Então é uma coisa que a gente Tomás, desde o começo se dedicou muito a De mergulho perder tempo, né, e entender o cliente. exatamente. Acho que esse é um diferencial, talvez, que a gente busca oferecer. É aí que eu queria chegar. Legal, vamos embora. É um diferencial que Passou um diferencial que a gente busca apresentar aos clientes é realmente um mergulho na realidade de cada cliente. Então, nós, olhando nossa carteira de clientes, a gente tem talvez alguns hubs de atuação mais fortes, o hub da saúde, o setor do direito, governos, políticos, setor de startups também, que eu e o Rafael lidamos um pouco mais. E acho que talvez o nosso diferencial seja realmente entender a realidade do cliente e, mais do que isso, qual é o objetivo estratégico do cliente e das lideranças. Então, eu tenho uma instituição que pretende atingir determinado ponto, determinado faturamento em tal área. Bom, perfeito, vamos atuar em relação àquilo. E mais do que uma ideia ou uma campanha ou algo fechado, algo que a gente sempre busca na Critério, que é um acúmulo de trabalho, realmente. Um acúmulo de reputação construído por recorrência, por um trabalho que é talvez menos uma ideia super criativa, que também tem o seu papel, mas também muito suor, muita recorrência, muito trabalho. Nessa percepção que vocês têm, vocês sentiram que no privado tem a terceira gaveta? A terceira gaveta? Porque no público me parece que tem a terceira gaveta, né? Engaveta, fica quietinho aí. Tem isso no privado? Também tem. Eu acho que tem. Também tem. Às vezes até mais. Eu acho que tem uma questão também, eu diria até comportamental, que a gente foi identificando. As agências, elas apostaram muito na via da criatividade. Muito tempo. Impulsos criativos. E a gente, talvez no movimento assim, contra corrente, a gente foi apostando menos na criatividade, embora ela também, como o Tomás disse, seja importante, e mais no processo, na jornada. Então, acho que cada cliente que a gente começa a atender, a gente se dedica a fazer, aplicar um protocolo de anamnese, que são entrevistas individuais. A gente passa uma semana com C-Level, com marketing, entendendo as pessoas, seus objetivos, suas dificuldades, onde a empresa quer chegar, para ir propor um trabalho de reputação, a partir da essência, como o Tomás e tem e o um Kleber troço disseram. que a Soraya falou, que casa com o que eles estão dizendo, Nenê, que eu acho que é cuidar dos líderes, cuidar das pessoas das marcas. Não existe cuidar das marcas, o Tomás falou um pouco isso, sem cuidar de quem manda nelas. É isso, então as marcas são as pessoas. E nós temos bastante bons gestores. Como disse a Soraya, poucos líderes. Então, formar líderes, eu achei que isso devia ser um desafio das entidades representativas, das faculdades, das escolas de formação no Rio Grande do Sul, dos partidos políticos. O que é o líder? O líder é aquele que... O que fizeram os grandes estadistas? É aqueles que até foram contra a corrente, contra a maré. Não é o cara que se baseia só em pesquisa qualitativa e vou conforme diz. Não, eu vou contrariar e fazer mudar de opinião pública para... Né? Então, ser duro, é ter coragem, Isso a gente tem, claro que tem no Rio Grande do Sul, né? Tem, mas é raro no país também, sabe? É raro. E isso está condicionado também, é claro, a valores, né? E que é essa essência que a gente está vivendo, assim, um tempo de tudo rápido, tudo superficial, né? Tudo onda, né? Tudo é uma onda, a tendência, isso, é o que parece, mas não é o que é. Então, essa questão da formação de líderes, e a gente se concentra muito nisso, nas conversas que a gente tem com as lideranças, porque o bom gestor, ele faz tudo que está dentro, né? Da planilha. Observa, enfim. Mas o líder é aquele que tem a atitude com responsabilidade, que escala bem, que delega, né? Mata no peito E que diz, não, isso é comigo. E que confia. O trabalho acontece quando há
confiança. E nós sentimos isso nas nossas clientes, né? Aquele cliente que confia, que tem uma conversa aberta, abre o coração, se entrega. A gente vai fazer o melhor, trabalho porque fica tem melhor, né? o trabalho flui. Então essa questão da confiança faz toda a diferença. Mas quem é que tem confiança? Aquele que está forjado, que já botou o pé no barro, que cresceu, que já caiu, que já levantou. Isso é trajetória, é vida, é essência, verdade? E aí as coisas fluem. Vocês sentem mais dificuldade naquele cliente que está bem, está tranquilo, está com caixa, está fazendo as coisas acontecer, ou no cliente que tem dificuldades de caixa? Aonde que a relação fica melhor quando? A gente percebe assim que esses dois formatos de clientes, ou dois problemas diferentes, são muito propícios para o nosso trabalho, que é justamente um trabalho de reforço de reputação. Então, no momento em que a empresa está bem, tem coisas para mostrar e tem investimentos, ou mesmo até no setor público, onde há o que falar, realizações para mostrar, a gente também tem um trabalho especial e bastante forte de divulgação disso. Mas também, no momento de crise, acho que esse talvez seja um dos pontos que a Critério tem uma expertise grande, é nesses momentos também que o trabalho de reputação faz o seu papel. É nesse momento que a gente consegue reforçar os diferenciais daquela marca diante dos seus concorrentes. É nesse momento que a gente consegue transmitir segurança. Então, temos muitos clientes que estão, inclusive, em processo de recuperação judicial, que tem algum tipo de questão financeira mesmo, em que o nosso trabalho é bastante importante para virar a chave. Então, acho que nesses dois caminhos a gente consegue reforçar. Onde é que vocês obtiveram essa segurança de que vocês estavam no caminho certo e estavam indicando o caminho certo e o cliente, entre aspas, teimosamente não respondia para vocês? Eu acho que a gente foi construindo, né, com o tempo. Acho que não teve um momento único. Marcador. Eu acho que, como tudo na Critério, a gente construiu a nossa reputação e nosso jeito de trabalhar, até a nossa identidade, a nossa essência, foi construindo aos poucos, foi subindo degrau a degrau, né, colocando cada um... Acho que vocês descobriram a gestão de crise? A gente descobriu a gestão de crise fazendo crise, né? Antes de virar um produto na prateleira. Não quero que a Soraya fale, porque eu já ouvi ela falar. Não, a gente fazia inicialmente um trabalho de conteúdo, agregamos assessoria de imprensa, sobretudo com a chegada da Soraya, e começou a chegar muitos trabalhos de crise. Crises menores, crises maiores, crises bem desafiadoras. Mas como é que chegou? Por quê? Vocês provocaram isso? Não, foi muito espontâneo. Do mercado, de relacionamento, abertura de novos canais. E aí começou a chegar alguns tipos de crise, algumas... por questões éticas e morais a gente acaba nem aceitando. Sim. O que a Soraya disse, valores, né? Tá, você está em uma dificuldade, a gente pode te ajudar, mas nossos valores não batem. Lá na frente vai ter problema. Então, melhor a gente nem começar, né? Então, o trabalho de crise, ele não tem uma escola que forme para crise, não vai nunca ter uma disciplina, eu acredito. E a Soraya é a maior autoridade com isso nesse tema. Diferente uma da outra. Cada crise é uma crise e a experiência, o acúmulo que nos garante sucesso. Para te ajudar um pouco assim nessa linha que está colocando, eu acho que chegam até nós porque confiam. Porque em algum momento a gente já fez um trabalho que foi bem sucedido e às vezes nem estancar, mas a forma como tu lida com as pessoas, né? Como tu lida com as pessoas. É como a eleição. Nem sempre tu ganha a eleição, mas foi um tratamento tão adequado, foi tão respeitoso, que o cara até que perdeu contigo, ele volta contigo, porque tem um relacionamento de confiança. E na crise, as pessoas querem se sentir seguros para avaliar com responsabilidade cada caminho. Deixa eu perguntar uma coisa, por tanto o Kleber como a Soraya terem feito parte de governos e ter uma atuação mais política do que os dois outros sócios, poderia dizer que eles podem confundir essa gestão de crise com lobby?
Olha, Nenê, acho que a gente fica muito claro, a gestão de crise que a gente faz, eu costumo dizer que é de primeira camada, né? Que é a gestão de relacionamentos, assim, né? A gente faz gestão de relacionamentos, né? PR, né? Relações públicas, que é uma área absolutamente desenvolvida no mundo todo. Aqui também no Rio Grande do Sul, cuja cultura comunicacional ainda carece de entender muitas marcas ainda sobre uma política de stakeholder, de relacionamento público, de compreender seus diferentes públicos. Eu acho que a gente um pouco engatinha ainda, mas muito se avançou sobre isso, a gente ajuda muito nisso. A gente não faz advocacy lá dentro de uma instituição, do relacionamento. A gente faz aproximação, gestão de relacionamento. E as questões, digamos, processuais, documentais, é com o cliente, com o seu escritório de advocacia. A gente é muito transparente sobre isso, né? A nossa gestão de relacionamento vai até o padrão da aproximação, da gestão do conteúdo, né? Mas a gente não faz acompanhamento processual, gestão de interesse, então... E a gestão de crise, a gente faz defesa de causa pública, né? Tem uma discussão bastante grande entre o que é lobby, o que é gestão de... Isso é um pouco limítrofe, às vezes, né? O RealGov, o RealGov, RealInst, né? Toda a área discute muito os limites disso. Então, tu tem razão. Volta e meia, até onde vamos? Não, aqui passa a ser uma questão do escritório de advocacia, não nosso, né? Nós não temos habilidade para ir tratar de um processo administrativo dentro de uma esfera de governo. Por exemplo, a gente tem que pronunciar isso de forma muito clara no primeiro encontro com o cliente. Isso eu acho bem importante. Isso a gente faz de forma muito clara, porque, claro, nem calibrar todo mundo... as expectativas nem do todo cliente. mundo tem esse entendimento e, às vezes, nem é por má intenção, né? É por conhecimento mesmo. Olha, o que a gente faz? É isso, isso e aquilo, né? Quais as expectativas? Até onde a gente pode ir? Então, isso é sempre muito essa bem... amplitude toda, eu não gosto de chamar de 360, porque eu acho que a gente volta para os meus lugares. Né? Então, né, essa ampliação toda, esse ecossistema criado pela Critério, ele gera ciumeira? Acho que é natural da humanidade, né? Desde os nossos tempos, né? Nós que somos patrícios, que viemos do profundo Oriente, né? Do Oriente Médio. Semitas. A gente sabe que isso existe e a gente tem que lidar com isso, mas lidar fazendo o que é certo, né? Respeitando as diferenças. Acho que o sol está aí para todo mundo. A gente tem que batalhar, fazer o que é correto. E tem um pouco aquela coisa, né? Que quem olha de fora também acha que é mais fácil, né? Sempre foi assim. Sempre foi assim. A gente ouve, vocês, nós estamos se matando de trabalhar. Acertando, errando, perdendo os cabelos, ficando com os cabelos brancos. Não é tão simples assim. Volta e meia também nas contratações com o setor público, a gente ainda tem incompreensões dos órgãos de fiscalização e controle. A Marta Becker, né, que coordena a nossa área, está começando pela Abracom trabalhar nisso, Nenê. Os órgãos de fiscalização e controle estão acostumados em contratação de agências de publicidade. Quando vem um edital diferente de comunicação, o que é isso? Para que esse tal órgão já tem 2 jornalistas? Como assim? O que tu faz com 2 jornalistas hoje? Né? Então, a nossa proposta que é com jornalistas também e designers, videomakers, não entendem ainda, coisa que o mercado de São Paulo, Brasília, todo contrata, né, assessorias de comunicação. Paulo, vocês têm uma atuação lá. Uhum. Fala o paulista aí. Paulista, contigo. Como é que é essa atuação em São Paulo? A gente tem um escritório em São Paulo, ali perto da Paulista, fica na Alameda Santos, com gente trabalhando lá. Nos Jardins. Né? Exatamente. Né? Ele achou um jeito para visitar. Se é para voltar para São Paulo, que seja para passar bem, né? Mas a gente tem uma carteira de clientes lá, nativa de São Paulo, e também a gente ajuda muito na comunicação de marcas gaúchas em São Paulo. Então tem esse desafio. Na exportação. E empresas paulistas que têm interesse no mercado do Rio Grande do Sul. Então tem muito essa ponte aérea. A gente tem orgulho de... Nosso primeiro cliente, na verdade, na Critério, nem é gaúcho, né? O nosso primeiro cliente foi a Falcone, que é mineira, né? E que tem essa atuação nacional, enfim. Então a gente, desde o princípio, né? Desde 2011, a gente acaba tendo esses clientes. Bacana isso que tu está abordando. Falando nisso, ok, está aí a Falcone e tal, primeira empresa, né? E essa inversão de valores que nós temos hoje das grandes empresas gaúchas, quando saem daqui, cantam
cacarejo. Quando estão aqui, não fazem nada. É verdade, não. É um pouco, eu acho que é um pouco também um reflexo do que o Kleber e a Soraya mencionaram. Eu dou exemplo para vocês, Gerdau, cara. Gerdau hoje é um dos maiores anunciantes desse país. E aqui fazia pouco. Não, Gerdau hoje, Kleber, nós que temos o esporte também na veia, a Gerdau hoje patrocina o time do Cruzeiro, assado, vôlei, patrocina o Atlético Mineiro futebol, patrocina o Cruzeiro no futebol. Eu não sabia. É impressionante. Tomou conta de Minas Gerais. Aqui nunca fez nada pela dupla Grenal. Interessante. Eu acho que é um pouco um reflexo, talvez, dessa cultura, ou da falta de cultura, ou do desenvolvimento que ainda há a se fazer sobre a cultura de comunicação no Rio Grande do Sul. Eu acho que isso é bastante presente aqui. A gente tem talvez um estilo, algo cultural que ainda precisa ser desenvolvido. E que acho, como o Kleber mencionou, é ainda mais forte nessa área da reputação, que ainda tem muito a ser desenvolvido. Um exemplo disso é o interior do estado, agronegócio. Então, tem várias empresas que, digamos, o gaúcho médio não conhece, nunca ouviu falar, empresas bilionárias que não têm um trabalho de comunicação, muito menos de reputação, estão muito distantes disso, e nos buscam muitas vezes quando tá numa hora de crise. Na gestão de crise. E aí que eles percebem que o maior ativo da marca deles é a reputação. A dor, ela tá a dor ensina a gemer. E é interessante agora, trazendo também o publicitário nosso amigo, né? O Eduardo Axelrod, nos trouxe um termo que eu gosto. Ele é um cara maravilhoso, nos ajudou muito no nosso reposicionamento. E ele nos trouxe um termo que eu tenho usado muito, que é o estoque de boa vontade. É verdade. A gente tem que realmente trabalhar por esse estoque de boa vontade na hora que a água bate, né? E onde é que tá se tu não tem um trabalho de reputação bem feito? Para alguns clientes, é muito interessante, a gente atuou um job, numa gestão de crise específica, esse cliente disse, não, eu quero continuar com vocês, porque é como se fosse um seguro de carro. Melhor não acontecer o sinistro, mas se acontecer, eu ligo e sei que vão cuidar bem de mim e da minha empresa. Então, um pouco também tem esse. E quando a gente tem cases importantes, né? Cases, né? Que vocês levam até como portfólio para apresentação de cliente. Existe. Vocês têm o cuidado de, nos segmentos, não terem conflitos? Sim. A gente sempre que tem uma prospecção, a gente cuida muito para não ter conflito de interesse. Tem contratos nossos que prevêem exclusividade no setor de atuação, outros não, mas é muito um jogo combinado, né? Então, se a gente vê que tem conflito, a gente muitas vezes abre mão, conversa com as duas partes, para um jogo muito transparente. E tem um outro lado, né, que é interessante, né? Vocês aqui acho que vão citar que a gente tem muitos escritórios de advocacia. Isso. A princípio, poderia pensar assim, como pode atender 3, 4, 5 escritórios de advocacia? Com um posicionamento bem parecido. A gente conseguiu, mas de uma forma muito ética. E todos estão satisfeitos com o trabalho da Critério, porque a gente respeita, sabe dos expertise. Total, sabe do outro. Com transparência. O Nenê, é bem importante isso. Eu acho que é uma coisa que a gente tem muito cuidado. Que o Rafael falou, é transparência. Transparência calibrando a expectativa do cliente, que a Soraya falou, porque às vezes o cara senta ali, acha que resolvi minha vida. Não, é um processo, o Tomás falou, é uma jornada. Reputação é um tijolinho depois do outro, né? É um tijolinho, vem o vento, derruba 3 tijolinhos. A gente acompanha essa jornada. E quando tem um jeito fidelizado, quando tem um processo, aí fica muito melhor. Então é uma construção. Se foi a ideia da imagem e a reputação feita com base numa criação, um pouco isso que o Rafa disse, entendeu? Hoje nós estamos todo mundo exposto, todas as marcas são expostas, marcas pessoais, marcas empresariais, então o cuidado tem que ser permanente, não existe mais isso de cria uma campanha e resolve minha vida, né? Cria uma campanha também, claro, mas junto disso tem que cuidar o tempo inteiro. E a nossa dádiva, né, Kleber, de ter Tomás e Rafael como os guardiões do processo, porque tem processo, a gente acredita muito no processo, com o Reich, com várias ferramentas. Esse amor que tu fala da Critério, com essa vontade de a Critério ser cada vez melhor e maior,
eu fico imaginando como é que tu ficou do outro lado. Sabe? As dificuldades que tu teve em aceitar o outro lado. No convite, tu disse para ser secretário de Estado, né? Foi bem difícil, sabe, Nenê? Essa história é bem interessante, porque eu recusei a primeira vez. Na verdade, eu tô contando, acho, pela primeira vez. O primeiro convite do governador Sartori, feito pelo Búrigo, que era o seu emissário, né? 2 dias antes de eu sair para uma viagem com a família para o Nordeste, eu recusei. Porque a Critério ali estava num momento já de uma estabilidade boa, de um crescimento bacana e tal. Consultei meus 3 sócios, foram absolutamente contrários. Foi 3-1. 3-1. Mas aí eu ouvi o Falcone, eu ouvi o Francisco Turra, eu ouvi... Calma, Kleber, entendeu? Chega no Nordeste, conversa melhor com os teus sócios, ouve... Isso, e foi o que eu fiz. Aí cheguei lá, é uma oportunidade, é uma experiência de vida que se incorpora na Critério também. Aí os sócios começaram também a achar formas e tal, né? E acabou sendo foi bem difícil, né? Mas acabou sendo um amadurecimento para a empresa e para todos nós, eu acho, de algum modo. Porque todos também acabaram evoluindo ainda mais como gestores. E tu fez assim, desligou? Fui desligando, porque no começo eu tinha uma reunião por semana, na sexta-feira com eles, aí o governo foi, no final, meu nego, velho, deu pra tudo, né? Era pra ser um passe de 2 anos. Aumentou pra 3. Quem sabe eu fico até o fim do governo, né? Quando ele foi pra chefe da Casa Civil... Aí deu, aí já era. Aí perdemos o contato. E aí vou te dizer, a empresa evoluiu muito sem mim. No faturamento, na prospecção dos clientes, amadureceu. Então, qualidade de entrega também. Melhorou, eu caí fora. Eu uma reunião sigilosa deles 3 que queriam pra topar. Mas aí vai ser ruim. Eu acho que o amadurecimento se deu muito também nessa parte dos processos, né? Porque, na verdade, nós tínhamos, claro, a liderança dos sócios, né? A Soraya, Kleber, nós, mas era um momento de crescimento da Critério naquele momento. A gente tinha nova sede, a questão de 6 meses. E aí nós... Saiu o Kleber, temos que começar a qualificar ainda mais o processo, né? Vocês consideraram como saída? Sim. Com certeza. Sim. Saída, porque não tinha saída como. temporária, saída, né? Não, definitivamente. Saída, mas saída da operação, saída do dia a dia. Saída da operação. Não fala mais com ele? Falava sim. Mas não tinha consulta. E cuidamos para não ter nenhum conflito ético, também, né, Nenê? Deus o livre, nem encostar em nada. Até assinamos, fizemos um documento. Isso. E tem uma situação que eu tinha acabado de chegar na Critério 1 ano. Aí eu fiquei na dúvida, tipo, poxa vida, agora que eu estou começando aqui, tem alguns clientes políticos que tinham uma relação prefeitura, a gente tinha ainda recém começando, tinha recém um contrato do Moinhos, enfim, poxa vida, não, acho que nem o Moinhos, era 2013, né, começou 2014, não, a gente veio 14, então tinha assim, prefeituras, os caras me convidaram, agora eu sou sócio, tô aqui, o cara tá saindo... não dá, vai dar certo isso aqui. Fiquei preocupada, eu digo, poxa, que responsa. E aquela dúvida, né, cruel. E aí, no meio disso, eu sou convidada para voltar para o Banrisul. Gonzaga, presidente, me convida também para o Banrisul. Eu ia tocar nisso. Aí eu pensei assim, agora Kleber sai, eu saio. Foi um dilema, porque era um ambiente muito confortável estar no Banrisul, porque eu sabia tudo do Banrisul, né? E mais um pouquinho. Então era um negócio assim, era aquele desafio, mas a minha mãe sempre diz uma coisa, minha filha, a dor ensina a gemer. E a gente se uniu de um jeito, a gente se forjou naquilo que a gente pensou, é agora ou nunca, nós nos seguramos nós 3 ali, e disse assim, gente, a gente tem que honrar isso, até... para Critério, para o bem da empresa e até para o Kleber ficar tranquilo, para ele fazer um baita do trabalho. E ele foi um belo secretário e na Casa Civil, então, para mim foi ao concurso. Então, é isso que a gente está colocando. Eu já atravessei vários. Né? Sem dúvida nenhuma, não porque ele esteja aqui, foi o melhor. O mais sincero de todos. Que é isso. Não é não, sim é sim, vamos lá, não vamos... Pode vir aqui, não pode vir aqui, não vou te receber, vou te receber. Então, o jogo sempre foi muito limpo, muito claro. Esse é o Kleber. Sabe? Não era o talvez, pois é, né? Para aí só um pouquinho.
e nunca mais falar contigo, entende? Nunca ouvi isso. E isso, Não, de minha parte, nunca isso ouvi Nenê, isso. foi muito importante também, e sabíamos que de toda a qualificação do Kleber, de toda a ética que ele traria para aquele cargo, e a nossa preocupação era, bom, depois que ele voltar, né, vai ter algum carimbo, vai ter algum tipo de não de alguma parte política, e muito pelo contrário, na verdade, o Kleber retornou. E essa mesma independência que nós temos em clientes privados, em que a gente tem uma busca por não haver nenhum tipo de conflito, no setor público e no setor político especificamente, é ainda maior, na verdade. A gente consegue atender diferentes partidos, diferentes candidatos do mesmo cargo, eventualmente, de uma forma muito transparente, sincera, conseguindo dar bons resultados. Com muito respeito. E acho que também tem muito disso, que o Kleber veio, né, dessa experiência do setor público, com toda essa bagagem, essa boa imagem que ele conseguiu, né, construir ali. E falando nisso, eu vou voltar a um assunto que tu falou de criatividade. No portfólio de vocês também tem ali densidade e criatividade. Esmiuça. Densidade e criatividade acho que é muito do desafio do dia a dia que a gente tem, na linha do que disse o Tomás antes, de fazer essa imersão na realidade do cliente e conseguir, por exemplo, escrever artigos de opinião sobre temas muito complexos, desde nosso dia a dia, digamos assim, resíduos, concessões de rodovias, reforma tributária, reforma trabalhista, enfim, uma amplitude assim de temas. AVC. Então, e também com criatividade. Sabe que tem aquela famosa piada que diz que Brasília faz as leis, o carioca dá uma olhadinha, né? O paulista faz de tudo para que as coisas, né, virem de outro, e o gaúcho executa na sua plenitude, e aí o Rio Grande vive perde liderança do Sul, perde qualidade de vida no Brasil inteiro, perde educação, perde nisso, cara, eu não consigo mais ver o Rio Grande subindo. E não é eu que estou... Sabe, estou dizendo isso e eu tento dizer isso para os novos governantes que estão aí e tal, e eles me veem como um grande inimigo. Quando não, né? Eu sou um gaúcho, tenho orgulho de ser gaúcho, tenho orgulho de ser colorado. Né? Tenho orgulho das nossas tradições, etc. E até por ser de família judaica, eu tenho na minha cabeça que se não fosse a tradição, o povo de Israel nunca sobreviveria. Entende? Então são as nossas tradições que nos levam para que a gente possa fazer as coisas. Mas o Rio Grande não vai, sabe? Me dá um nó na garganta, as coisas todas aqui são demoradas. Essa morosidade acho que é uma característica local. Quando a gente vai para São Paulo, e a Soraya a gente tem indo bastante para lá, as conversas são muito mais retas. Não tem aquele small talk infinito. Né? Então, o cara, posso te atender nisso? Ele vai te dizer abertamente, não é o momento, mas daqui 6 meses a gente conversa. Ou, sim, vamos começar. E aqui fica muitas vezes aquele jogo de empurra, vai pro marketing, volta pro CEO. E perde o compasso da situação, né? E aí retoma quando tem um problema de crise. É a carência das lideranças, é a desconfiança, que é uma questão cultural. O que eu vou perder com isso? É tanto cálculo. A grande pergunta não é também só o que eu vou perder. Quanto tu vai ganhar e eu também não. Exatamente. E isso é cultural. Mas uma descoberta que eles fizeram agora, Kleber, com a lei do SEMP, que é o Conselho de Propaganda, Nacional de Propaganda, os faturamentos dos veículos contra as agências são agora pelos valores líquidos. E aí, a agência, entre aspas, mandava os 20%. Certo. Aí o cara, desculpa, virou o cara tá ganhando 200%. Ele ganha 20%. Ele nunca tinha se dado conta. Caiu a ficha. Porque ele pensava que quem pagava esses 20% era o veículo. Só que ele não sabia que quem pagava esses no 20% fundo era ele mesmo.
Porque o que eu digo, só tem um pagador, é o cliente. É o cliente. Não tem outro A fonte é uma pagador. só, né? É uma Né? só. Não é a Globo que era boazinha e te dava 20%. Não, ela pegava o dinheiro do cliente e te dava 20%. Mas tu sabe, Nenê, que eu acho que o Rio Grande do Sul, apesar disso tudo que vocês estão dizendo, é pura verdade, a gente vive isso todo dia. O Rio Grande do Sul evoluiu nos últimos anos, sabe? Se a gente for parar para olhar... Esses dias até eu fiz um comentário na Band, olha, se tu parar para olhar... E aí, claro, eu vou falar de governo, mas desde o governo Sartori, o governo Leite, a quantidade de reformas que o setor público fez, nenhum outro estado do país ouvi esse teve a teu comentário. coragem e o discernimento de fazer. Nós arrumamos bastante o Estado. Olha, foram reformas profundas, em áreas de interesse gigantesco. Eu sei o que eu passei lá, né? Algumas perseguições e tal, duro. Mas e aí eu disse o seguinte, e o setor privado? Ó, que a gente fala sempre, o setor público é uma merda, o setor privado é que... O setor público se modernizou nos últimos anos. Um monte. Tem ainda uma, mas... E o setor privado, gaúcho? Não, Será retroagiu. que não tem que se modernizar também, se autocriticar mais, né? Eu tô Ou lá está agora, desistindo do Estado, né? Ou está desistindo, porque a gente está vendo uma leva saindo, aqueles, né, que podem, enfim. Será que não tem que entender melhor esse momento? Porque o Rio Grande do Mas Sul eles tem põem realmente... as culpas no incentivo fiscal, tia. É uma coisa muito louca isso. É. O governo não me deu o terreno, eu vou embora. Então, O governo não desistindo. baixou meu ICMS, eu vou embora. Como assim? Eu concordo com o Kleber que ocorreram muitas evoluções. Se a gente A Orla é uma manifestação também visível disso, né? Porto Alegre. Olha o que eu vejo de elogios das pessoas que estão vindo agora a Porto Alegre. Assim, Porto Alegre mudou. É legal isso. E aí começou ali a Orla, né? Fortunati, Marquesan, Melo, essa coisa da continuidade, que era uma coisa que o Rio Grande do Sul também tinha uma dificuldade gigante de ter continuidade de projetos, né? Porto Alegre teve, olha a diferença. Na gestão. O Rio Grande do Sul teve, isso faz toda a diferença, né? E eu vejo ali para a Federação, né? Agora eu sou membro, conselheiro consultivo, tem um monte, e acho essa presidência do presidente Rodrigo muito corajosa, inovadora, o presidente Anderson também, tem muito empreendedor jovem, gente boa também, tradicional, querendo também produzir esse algo a mais. Nós precisamos nos provocar mais, acho, no setor privado também, sabe? Eu acho que falta essa provocação. Falta essa briga pelo... Por exemplo, eu não sei se vocês assistiram, mas eu recebi a defesa do desembargador do julgamento de 8 de janeiro, que ele diz para o Superior Tribunal de que os juízes são odiados pelo país inteiro. Um ato de coragem. Um ato que não são todos que chegam ali na frente e dizem isso, né? Aí eu sei, e vocês muito mais do que eu, porque vocês lidam com muito mais clientes do que eu, de que o empresariado está descontente. Que ele quer, ele diz nas entrelinhas de que ele está insatisfeito, que assim não dá, que não sei o que e tal. Mas qual é o movimento que está sendo feito? Mas aí tem uma questão bem importante, né? Não só para critério, mas para todos a área de comunicação. Esse empresariado tem que melhorar a sua cultura de comunicação. E muitas coisas estão acontecendo, as pessoas não estão sabendo, e o que é bom tem que inspirar, tem que ser exemplo. E quando fica só dentro do seu campo, da bolha, o que a gente está vivendo são muitas bolhas. Bolhas e bolhas e bolhas. E isso a gente tem que ter também um espírito, responsabilidade social de transmitir espírito isso, comunitário, né? Comunitário. Sabe, eu acho que... E aí está também o nosso trabalho. Nosso trabalho tem uma repercussão social muito grande, para além do negócio. E isso é importante, esse engajamento. E quando você é fechado, não sabe o que está acontecendo, dá essa impressão. Né? Só área... binário, né? Como diz aquele, né, nosso filósofo, bananas entende de bananas, né? Então é um pouco disso. E acho que a Soraya falou o termo bolhas, né? Acho que são bolhas e ondas. Eu lembro na pandemia, a onda da transformação digital, super importante, mas todo mundo pronunciava aquilo como se todo mundo soubesse. A onda do SG...
que para mim é um ESG de checklist. Tá todo mundo querendo mostrar um monte de coisa, mas como disse a Soraya, estão contando a história antes de fazer a história, e quando a gente vê, na realidade não é bem assim. Nada, né? Pra não ser Exatamente. Então, eles precisam também se forjar como líderes, tendo uma consciência maior da importância da reputação e da própria verdade. Acho que também tem uma questão de verdade, de honestidade, de contar o que de fato você está fazendo. Como é que vocês atravessaram esse período que a gente está vivendo? Metaverso, chat, inteligência artificial. Perfeito. Isso é uma provocação que acho que eu e o Tomás a gente tem trazido assim, nas reuniões de sócios, né? Na nossa visão, assim, sobretudo tecnologias de inteligência artificial, elas vão nos próximos anos mexer forte no mercado, sobretudo na camada mais operacional. A gente já fez vários testes assim. Por exemplo, escreva um artigo sobre reforma tributária defendendo tais pontos. Eu vou te interromper. Por favor. Eu fui me entregar de que eu estava fazendo as minhas opiniões na minha coluna, pesquisando pelo chat. Aí recebi críticas terríveis. Não é mais tu que escreve, então não sei o que. Eu digo, não, gente. Não é isso que eu quis dizer. Eu quero saber da vida do Kleber. Consultei o chat, cara. Perfeito. E ali ele traz um primeiro insight, uma primeira formulação que realmente é boa e mexe muito com esses talentos da nossa área que se acomodaram. Sabe? Acho que tem muita gente que não se atualizou e que logo mais não vai ter oportunidade no mercado porque o ChatGPT vai estar escrevendo melhor que ele. Então, conforto, né? Pelo conforto. Só que, claro, toda essa questão da criatividade, da densidade, da compreensão do cliente, do briefing, do posicionamento estratégico, o ChatGPT não entrega. Eu creio que nunca vai substituir um estrategista de comunicação, jamais. Ele vai ser uma ferramenta, né? Na verdade, essas novas tecnologias, elas acabam contribuindo e sendo uma ferramenta para uma camada inicial, só que depois... E para tarefas repetitivas, né? Que entram num processo. Na verdade, a gente acaba atuando bastante, temos alguns clientes na área da transformação digital e acompanhamos, enfim, eventos e inclusive, acho que esse é outro ponto, né, Kleber, que o Rio Grande do Sul tem talvez se tornado protagonista no Brasil, pelo menos, de ser um player importante na área de tecnologia e nova economia, ou está se forjando para isso. Assim como Santa Catarina. Assim como Santa Catarina, enfim. Mas acho que ainda há um grande caminho a ser percorrido e não vai ser do dia para a noite. Saiu uma notícia num site aí de que ao usar anúncios no WhatsApp, né? Principalmente efeito, certo? Eles ficam pesados e ficam pobres como no impresso, borrados, etc. Aí eu li aquele, não entendi. Aí pedi o telefone de quem tinha escrito. Aí, para surpresa minha, essa empresa é de Itajaí, faz todo o trabalho de WhatsApp, de mensagem de WhatsApp, para o Sexto, para o Zafre, por uma camada de empresas do Rio Grande do Sul. E eu digo, e agora, cara? Não sabia disso. Impressionante. E o que eu às vezes nessa alavanca digital tem um pouco assim a cultura do tudo mudou, nada será. Muita coisa mudou, mas nem tudo. Né? O primeiro conceito... O mundo mudou bem na minha vez. E mudou, não. E realmente mudou. O próprio exemplo que o Rafael está dizendo, o ChatGPT é impressionante. É impressionante o que vem como dali. Tu dizia, medo. Medo. Chega uma hora que dá medo. Esse pessoal da tecnologia, até o terceiro minuto, que legal. Depois começa a ter medo. Mas... algumas coisas. Qual é o primeiro conceito? Quando tu começa a estudar a ciência da comunicação, o conceito, um dos mais primários de comunicação é pôr em contato uma pessoa com a outra. Graças a Deus isso não mudou. E às vezes a gente fala lá para os clientes, olha, quando a gente fala em comunicação, a gente pensa no release, na postagem, na campanha. Às vezes comunicação é tomar um café
com o prefeito da tua cidade, com o teu concorrente, com o teu fornecedor, olho no olho. Isso não mudou. E uma boa parte de nós tem esquecido essa parte, que hoje já virou até meio uma palavra surrada, empatia, porque é isso, mas é mais do que isso também. É um relacionamento altivo, orgânico, verdadeiro. Como é que uma empresa se instala numa região do estado? A gente fala às vezes para os paulistinhas, olha, isso aqui é uma turma que a gente toma chimarrão em roda e todo mundo cuspindo no mesmo ferro. Então, tem que conversar com as pessoas, tem que ir lá conhecer, dar cara, as empresas têm que ter identidade. Então, isso não mudou. Graças a Deus, tomar um vinhozinho não mudou. Então, calma com isso, né? E para contribuir com essa Barriga linha... no balcão não mudou? Isso. Barriga no balcão não mudou. E tem uma situação assim que acho que é bem nessa linha, que a gente vive um excesso de informalidade. Isso me cansa. Muito bom. Um excesso de informalidade, de achar que é legal ser espontâneo. Mas vamos ter um pouco mais, até por entendeu? aí, né? Até por ali. Como diria o Paulo Francis, um pouco mais de virgindade. Sabe? Tem que solenizar as coisas, tem que dar valor àquilo, tem que criar aquilo, dar importância, para dar exemplo, para inspirar. Essa informalidade, vou falar de qualquer jeito. Eu tinha um discurso, mas vou falar do meu jeito. Mas o teu jeito não é respeitoso com quem deixou horas para fazer outra coisa, para vir te ver e ver que tu é um líder e que tu pode inspirar, que tu pode dar exemplo. Então, para com essa bobagem, isso é espontâneo. Te prepara, faz bem feito, faz melhor. É um pouco disso. É isso aí. E visitas também, né? Às vezes, vou lá bater um papo. Não, estrutura uma visita. A gente, com os clientes que a gente faz... Do e don'ts. Isso, uma visita. Com quem tu vai falar? Qual é o perfil daquela pessoa? Qual é a expectativa? Faz uma visita. Organiza a tua narrativa. Né? Isso tem... E agora tudo falam narrativa. Depende da narrativa. Nem sabe o que é narrativa. Exatamente. Tem que chamar o Pedro Ernesto. E a palavra irritante de 2023 é narrativa. Narrativa. A gente vai surrando essas palavras. Narrativa, empatia, inclusão, disruptivo. Ai, meu Deus do céu. São modismos? São são modismos que... Quando é praticado, tudo bem. Exatamente. Gente, o tempo passa, eu sei que vocês têm compromissos outros. Eu vou deixar a última pergunta. Nesses 12 anos de Vitória, case difícil, case vitorioso. Vai a rainha dos cases, começa. Eu vou ficar aqui, É difícil. Só dizer assim, tivemos perengue. Tivemos muitos difíceis. Tivemos aqueles que a gente diz que do limão a gente fez um morrito, né? E tivemos aqueles que eram tão duros que ficaram cicatrizes, né? Então a gente tem que ter sempre humildade para saber que sempre virá uma nova crise, que a nossa experiência pode contribuir. A gente fala assim, contribuir com as marcas, mas a gente contribui com os líderes que decidem, né? A gente contribui com a sociedade que a gente quer ver melhor. Então a gente tem um respeito ao nosso entorno, à sociedade, aos nossos valores, às pessoas, né? Como elas vão sair daquilo melhores, como elas podem ter humildade para tratar, dizer que errou, né? Errei, quero fazer diferente, e não só falar que vai fazer diferente. Fazer, a gente faz um plano e a gente fica em cima, porque é nossa responsabilidade. Eu vou só citar um case que eu acho que é muito importante, que foi do estaleiro, que nos chamaram para uma questão mais jurídica, enfim, Estaleiro de Rio Grande, e que tinham que fazer a Assembleia Geral de Credores, estava trancada, enfim, a gente fez uma grande mobilização de opinião pública para mostrar a importância, mas a importância não para aquela empresa, mas para aquela região. Aquela região que merecia, né, pelo menos não mais os 14 mil empregos, mas 500 paulatinamente. E desde que a gente foi contratado, a gente vai estar em cima lá. Eu vou lá, o pessoal vai lá, nosso atendimento vai lá, quer saber como é que está mesmo, os empregos estão acontecendo, está vendo isso, a gente acompanha, porque é como se é um filho que a gente também vê crescer, viu passar um perrengue, viu passar um trabalho, mas a gente tem um compromisso também com a região. Então, a gente não veio a passeio. A gente veio para fazer alguma coisa boa e melhor. É esse o nosso compromisso. O Roberto, que está na Assembleia, nasceu dessa relação, mas Rio Grande, não?
Nasceu dessa relação, mas veio depois, né? depois. Ele veio depois dessa questão, mas É outro profissional que... De primeira categoria. Primeira não, primeiríssima. Primeiríssima. Ser a gente humano. adora, E ser adora o humano Peter. também. E faz E uma aí, falta esse tremenda. É um cara Vai espetacular. voltará. Eu disse pra ele, cara, tu não pode ficar aqui, tu tem que ir mais adiante, cara. Eu quero voltar pra Rio. Não, pelo amor de Deus, fica por aí. Ô, Nenê, nesse ponto até tu achas, tu tocas um ponto que é bem importante a gente citar, especialmente aqui no teu programa, e tu como um colunista e analista da comunicação gaúcha, o aprendizado e a parceria que a gente fez nesses 12 anos com todo o mercado de comunicação. Caras como tu, eu não vou nem citar mais ninguém, porque tem vários com os quais a gente aprendeu, Pessoal da parceirou. coletiva, Não, mas e mesmo as agências, os veículos todos, tantos perrengues nós lidamos, né, com os veículos nesses anos todos, às vezes discordando, apontando erros, brigando pelos nossos clientes, mas sempre procurando ter uma relação respeitosa, adequada. Quando o cara diz, daqui eu não posso passar, beleza, acabou o assunto, amanhã é um novo dia, então também aproveitar esses 12 anos para homenagear esse povo e os nossos consultores, nossos jornalistas, os nossos designers, videomakers, a nossa equipe de apoio, os nossos diretores, gerentes. Pô, a gente apostou muito nas pessoas, isso é de verdade. Critério, é um monte de pessoas também. Um monte no melhor sentido. César Freitas Quando eu falo, e vou continuar falando sempre bem de vocês, que eu dizia, um interlocutor disse para mim, esses caras são vendidos da RBS. Aí, quando tu foi pra Band, eu digo, agora que tu vai me dizer? Me compraram. Como é que o Johnny Sade O Sade comprou a Critério. O César Freitas tem uma frase que eu acho muito boa, e a gente sempre repete, que o CNPJ é uma abstração. O que existe são CPFs, né? E a gente faz essa aposta muito nos CPFs, nas pessoas, na escalação do time, né? Então, gente, muito obrigado. Obrigado mesmo. Tenho certeza que a gente construiu um programa que deve passar da nossa audiência, que hoje, modéstia à parte alta. Tua audiência sempre foi boa. Todos qualificados. Eu não sei o que deu, os caras resolveram ouvir. Gostaram do velhinho de novo. Exatamente. Então, aos 12, mais 12, mais 12. Obrigado, querido. Muito obrigado.